Olá, meus amores do quarto ano. Vamos iniciar agora a nossa aula de História, certo? O conteúdo é a vida dos primeiros grupos humanos, da página 2 à página 4. O objetivo da nossa aula hoje é refletir acerca das mudanças, que ocorreram aí entre a vida dos primeiros grupos humanos e as atuais, certo? A página 2, ela já começa aí trazendo duas ilustrações, da vida humana há milhares de anos e atualmente. Então, há milhares de anos, se eles queriam comer uma carne, a carne de algum animal, eles tinham que caçar, matar o animal, tinha que fazer o fogo, para poder cozinhar a carne. Isso quando não era consumida crua mesmo, antes da descoberta do fogo. E atualmente, se nós queremos consumir uma carne, nós vamos até um açougue, um supermercado, e lá tem para escolhermos, tanto de qual animal que nós queremos consumir, quanto qual a parte que a gente quer comprar. Quando chegar em casa, para cozinhar, é super fácil, a praticidade hoje de ligar um fósforo, acender um fósforo, ou com isqueiro, então, ou mesmo com aqueles equipamentos que tem próprios para acender, Se o fogão não for automático, porque se ele for acendimento automático, então até isso já tem uma facilidade maior, Então, aí na página 2, ele traz essas imagens, e diz que, com base nas imagens e nos seus conhecimentos, você conversar com colegas, professor, a respeito das questões a seguir. Então, a gente vai comentar aqui e em casa vocês discutem as questões e as imagens com seus familiares, ok? Então, o que está acontecendo nas cenas ilustradas, Como já no pontapé inicial, a gente está vendo aqui a diferença, da vida desses primeiros grupos humanos, há milhares de anos, como era difícil, a dificuldade que havia de certas coisas, diante ou contrastando com a facilidade que tem nos dias atuais, E o 2, que transformações podem ser observadas entre os dois grupos representados. A questão do fácil acesso ao alimento que nós temos hoje, diferente de milhares de anos atrás. A questão do fogo, que teve teve um período longo da história ainda, que os homens eles não tinham, não dominavam o fogo, digamos assim. Tanto que os animais que eles caçavam, a carne ela era consumida crua, porque não tinha como cozinhar, Depois, quando eles descobriram o fogo, e aí passaram a ter a prática de cozinhar os alimentos, E antes não era possível. Então, aí na página 3, ele traz um pequeno texto que fala sobre a ação dos seres humanos no tempo, No decorrer do tempo, o modo de vida dos seres humanos passou por grandes transformações. Nos dias atuais, para obtermos alimento, por exemplo, vamos ao mercado. Para obtermos fogo, podemos acender um fósforo. Contudo, essas situações não eram simples para os primeiros grupos, Já imaginou ter que caçar um grande animal para consumir a carne? E também precisar fazer o fogo, produzir o fogo para poder prepará-la, caminhar longas distâncias em busca de novos locais para viver, dormir no chão de uma caverna, vestir roupas feitas de peles de animais, utilizar pedras afiadas para cortar alimentos. Essas ações faziam parte do modo de vida dos primeiros grupos humanos, que viveram no planeta há milhares de anos. Você vai estudar uma parte dessa história nas próximas páginas. Então, hoje a gente vai ver mais esse início, certo? E nas próximas aulas a gente vai aprofundando mais sobre o conteúdo. A gente está falando aqui de
pessoas desses grupos humanos de milhares de anos atrás, né, para agora, o que tem de diferente. Mas a gente pode ver também que essa evolução, essas mudanças, elas foram ocorrendo, né, ao longo do tempo. Se você conversar com seu avô, sua avó, você vai perceber diferenças nesse modo de vida, né, do que você tem hoje. Quando conversa com o papai ou a mamãe, também tem diferença, né? A questão da facilidade hoje de se deslocar para certos lugares que antes não tinha, né? Não havia essa facilidade, o acesso à educação. Então, muitas coisas que nós temos hoje que às vezes nem percebemos, né? Não nos damos conta e que torna a vida tão fácil, né? A questão da locomoção, por exemplo, antes era difícil você se deslocar de um lugar para o outro. Hoje você usa um aplicativo de celular e chama um Uber ou um táxi. A comunicação também totalmente diferente de algumas décadas atrás. Imagina há milhares de anos, né, que eles nem... A questão da fala, que ainda não era desenvolvida, eles se comunicavam, mas era através de uma comunicação que apenas eles se entendiam, né? E a questão das pinturas rupestres, né, que é uma forma também de registrar os acontecimentos e tal, que aí tudo isso a gente vai ver nos próximos conteúdos, certo? Nas próximas páginas. Então, vocês vão reler esse texto que eu acabei de ler aqui, né? Vão observar essas duas imagens que tem aqui embaixo, certo? E vocês vão escrever uma legenda. Você vai observar essa imagem aí da menina, né, que está comendo. Pela imagem parece ser em um restaurante. E aí você vai fazer a legenda. Da mesma forma, onde tem essa senhora dirigindo, fazer outra legenda. Ah, mas eu não sei fazer legenda. Exemplo. Onde tem essa menina está comendo, você pode dizer que hoje as pessoas utilizam talheres, né, para consumir, cortar os alimentos. Há milhares de anos isso não existia, então era na mão mesmo. Ou ferramentas de pedra, certo? Quando eles necessitavam de cortar mesmo, eles usavam pedras, né, para fazer isso. E hoje a gente tem a facilidade de garfo, faca, enfim. E essa última aí se encaixa no que a gente estava falando agora há pouco, né? A questão do caminhar. Antes você tinha que muitas vezes se deslocar a pé de um lugar para outro porque não tinha um transporte. E hoje, né, tem essa facilidade aí, ok? Aí lá na página 4, para a gente finalizar, ele vai falar sobre o início da vida humana na África. Porque vários estudiosos acreditam que a África é chamado o berço da humanidade, né? Porque foi lá que a espécie humana começou, há milhares de anos, né? É uma história muito antiga, muito longa, e que os seres humanos viveram situações diversas. E por que acreditam isso? Porque foi lá, né? Tem até aqui registrado no mapa, certo? Berço da humanidade. Porque na África foram encontrados fósseis, né? Dos primeiros de esqueletos de seres vivos e algumas ferramentas, né, que eram usadas por eles. Então, por essas evidências, né, acreditam que a África foi onde surgiu os primeiros humanos, né, os primeiros seres humanos, que passaram a ser chamados de Homo sapiens, que significa homem sábio, certo? Releiam essas páginas aí, observe as imagens com atenção, discutam com seus familiares, né? Façam as atividades, são poucas atividades aí, mas que exigem uma certa reflexão, né, acerca do que está sendo mostrado. Façam com atenção, tenham foco, bons estudos e até a nossa próxima aula.